Olá, sou Matheus Tavares e nessa videoaula irei explicar orações coordenadas, orações subordinadas substantivas. Existem 5 tipos de orações coordenadas: a aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Vou começar explicando para vocês as orações aditivas, que, como o próprio nome diz, adiciona para dar sentido de soma. Aqui tem um exemplo que é muito bom, que eu vou conseguir explicar para vocês. O rapaz trabalha e estuda. Esse e dá sentido de soma, de acréscimo. Porque o rapaz ou ele estuda ou ele trabalha. Mas não, nessa oração ele faz os dois, então dá sentido de soma. E temos outras conjunções que a gente pode usar. O e, como já está na frase, o nem, o como, não só, mas também. Também temos as alternativas, que traz sentido de contrariar, alternância. Um exemplo: o rapaz trabalha ou estuda? Ele não pode fazer as duas coisas de uma vez só, ele tem que fazer sozinho. Tipo, ou ele trabalha ou ele estuda. Ele não pode trabalhar e estudar. As conjunções que mais aparecem são ou sozinho, ora, já e quer. Temos também as adversativas, que causam uma quebra de expectativa causada pela primeira oração. Um exemplo muito bom que eu coloquei aqui na lousa pra gente ver. Ó. A chuva foi forte, a chuva foi violenta, mas não quebrou nenhuma árvore. Trouxe uma quebra de expectativa muito grande. E as conjunções que mais aparecem, como o mas aqui, é o próprio mas, o porém, no entanto e contudo. A última que temos é a conclusiva, que também, como o próprio nome diz, conclui a oração. Vamos ver aqui no exemplo. O rapaz trabalha muito, portanto, não tem tempo para o estudo. Conclui o porquê ele não tem tempo para o estudo, porque ele trabalha demais. E as conjunções que mais aparecem são logo, o pois, o próprio portanto e o por isso. Agora irei explicar sobre as orações subordinadas substantivas, que temos 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Agora, mudando para as orações subordinadas substantivas, temos a subjetiva, que tem função de sujeito para a oração principal. Um exemplo aqui muito bom, que dá para a gente identificar facinho, é esse daqui, ó. É óbvio que todos seremos aprovados. O que seria essa oração principal? Está bem aqui, é óbvio. O que seremos aprovados é a segunda oração. Mas, se a gente reparar nessa oração, não tem sujeito. É óbvio. O que é óbvio? Quem que é óbvio? Não tem sujeito. A segunda oração, o quê? Que todos seremos aprovados. Certinho? Agora temos a objetiva direta. Função de objeto direto. Nesse exemplo dá para a gente entender muito bem isso. Todos sabemos que seremos aprovados. Todos sabemos oração principal. Essa segunda oração a gente tem que descobrir o que é. Primeira oração, a gente vê se tem sujeito. Todos sabemos. Cadê o sujeito? Todos, o todos é o sujeito. Então, tá, não é subjetiva. Olhamos o verbo, vemos. Quem sabe, sabe o quê? Sabe de algo. Então, o que seremos aprovados complementa o verbo saber. Se complementa o verbo, objeto direto, objetiva direta. Agora temos a objetiva indireta, que tem função de objeto indireto. Vamos olhar aqui o exemplo. O professor gosta de que nos esforcemos. O professor gosta, oração principal. Então vamos olhar a segunda oração. De que nos esforcemos. Certo? Não tem nada de diferente. Opa, esse de aqui. Se tem um verbo logo após uma preposição, já fica com uma dúvida na cabeça. O que é? Objetivo indireto.
Temos também a completiva nominal, que complementa o sentido de um substantivo abstrato, com preposição. Eu tenho certeza, oração principal, de que passaremos de ano. A oração principal, o verbo é o tenho. Normalmente, as segundas orações, o que complementam o verbo, mas nessa oração não, complementa um substantivo abstrato, certeza. Então ele tem certeza que passaremos de ano. Complementivo nominal. A penúltima é a predicativa, que tem função de predicativo. Olha o exemplo. A certeza é que você virá. É verbo de ligação, que conjunção. Sempre que a gente tiver um verbo de ligação grudado com uma conjunção, é predicativa. Sempre. E a última que temos é a apositiva, que tem função de aposto. O exemplo, todos temos um só desejo. 2 pontos, que passemos de ano. A gente nem precisa fazer nada, olhar verbo, nada. Se tem 2 pontos, é apositiva, em todos os casos. Essa foi a nossa videoaula. O conteúdo é difícil, é complicado, mas quando você entende, fica de boa, fica facinho. E qualquer dúvida, o professor Gordinho está à disposição. Eu não vou saber responder, o Gordinho sabe muito mais que eu. Tamo junto, boa segunda.